Boa noite, pessoal do segundo ano. Tô notando que essa semana eu inverti, né? Por causa do coitadinho do pessoal do terceiro ano. Então, semana passada foi primeiro, segundo, terceiro. Essa semana tá sendo terceiro, segundo. Amanhã eu vou postar do primeiro, tá bom? Bem, conforme prometido, hoje a nossa aula é na cozinha. Por que a nossa aula do segundo ano é na cozinha, pessoal? Porque a cozinha da casa de vocês é um baita de um laboratório de termologia e termodinâmica. Não tem melhor no mundo. Aqui tem todos os aparelhos que a gente precisa, tem a fonte de calor dos diversos materiais. É perfeito. Então, naquela história, já que estamos em casa, vamos aproveitar que estamos em casa e estudar física com os materiais e os recursos que a gente não tem em sala de aula. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, não fica olhando eu fazer. Vocês estão em casa, tá? Então, vocês vão ver essa aula e o que eu peço? Vão para a cozinha e façam, tá? Fala para a mãe, fala para o pai, fala para a avó, fala para quem tiver aí, ó. Agora eu estou estudando. Legal, né? Então façam também, sabe por quê? Olhar, fazer, entra por aqui, sai por ali, você esquece. Ah, que legal. Esqueci. Daqui a 10 minutos esqueceu. Faça a experiência. E faça além. Quando a gente está fazendo experiência, brota um monte de dúvidas. Isso faz parte do processo empírico, é uma etapa do método científico. Então vai rolando as dúvidas e você vai testando e você vai aprendendo. Tipo, eu propus fazer 2 experiências boba aqui com vocês. Coisa pouca que vocês vão fazer aí. Eu tenho certeza que enquanto a gente estiver fazendo, vai aparecer alguma dúvida. Eu mesma, por que a gente não faz isso? E aí, a gente faz. É assim sempre. Toda vez que eu tô cozinhando, eu tô fazendo física, certo? E eu vou melhorando as minhas receitas, porque eu conheço as leis da física. Vocês nunca provaram meu churrasco, uma delícia? Por quê? Porque eu sei o que pode, o que não pode, o tempo da coisa e tudo mais. Isso, a física da cozinha, ela é uma coisa que, se a gente estivesse em sala, eu ia falar toda hora de cozinha, vocês iam ver. Então agora eu tô feliz, pelo menos para vocês, eu tô na cozinha e posso fazer. Eu espero que vocês não liguem, tô aproveitando já que eu tô aqui, porque as coisas, vocês vão ver, tudo que envolve experiência com calor, demora um pouquinho. Não é na hora. Tem uma coisa com calor que eles conseguiram, uma inovação incrível. Vocês olham assim, vocês acham até, não deu nada. Aí eu fico olhando assim, nossa, que legal. Sabe aquele termômetro todo chique que eles vêm, encosta da cabeça e pum, já viu a temperatura? Nossa senhora, isso daí é uma inovação tecnológica incrível. E de pouco tempo atrás, porque tudo que envolve calor, porque recapitulando da aula passada, lembra? O que é calor mesmo? Calor é quando sai essa energia de um corpo que está com a temperatura mais baixa e vai para uma temperatura mais quente. Essa energia sai, ondas infravermelhas, e vai do corpo mais quente para o mais frio, até eles ficarem com a mesma temperatura, né? Então, demora, não é instantâneo, certo? Aquele que parece instantâneo tem uma tecnologia imensa por trás. Porque todos os termômetros, até poucos anos atrás, você não lembra aquele velhão de mercúrio? Ficava a mãe segurando na cerca, mas espera 5 minutos, lembra? Não precisava 5, né? Eles falavam isso para ter certeza. Mas sempre leva um tempo. Então, como vai levar um tempo para nossa água ferver e a gente vai falando sobre essas coisas, eu vou aproveitar e vou fazer o bolo de cenoura do meu filho. Vocês gostam de bolo de cenoura? Vou fazendo enquanto isso, porque senão a gente perde muito tempo. Então, olha só, primeira coisa que eu vou falar para vocês, primeira coisa que a gente vai fazer é pôr a água para ferver, ok? Eu fiz uma coisa aqui, deixa eu virar, se eu consigo. A única coisa ruim é a tal da câmera. Bom, tá. Se vocês olharem aqui, eu tomei cuidado de escolher 2 panelas minhas que são iguaizinhas, elas são idênticas em tamanho. Se você olhar, porque mas uma tem cabo, a outra não tem. Não importa, o que importa é que o tamanho delas, a capacidade delas é igualzinha e o fundo é igual. Por quê? Se você for notar, é outra experiência. Eu não tenho. Se algum de vocês tiver panela de vidro em casa e de metal, dá uma experiência ótima também. Porque uma deixa o calor passar mais rápido, a outra deixa mais devagar.
ou como se fosse a de cerâmica. Eu tô optando por fazer com as duas iguaizinhas, que eu não tô interessada agora em testar o que acontece com a panela. Eu tô interessada em testar com o que acontece com o que eu vou pôr dentro da panela, que no caso é a água. Então eu vou colocar, inclusive, eu vou colocar em duas bocas de fogão, que são iguais, que se eu fosse usar a de trás, ou essa aqui do meio, que é a grandona, é a tripla, não sei se dá pra ver aqui, essa aqui é a tripla, ela é, vou acender daí vocês enxergam, ó, ela é imensa, né? Aí não é legal, pessoas, claro que se eu colocar numa imensa, ó, essa aqui é menorzinha, né? Se eu colocar na imensa, tá indo mais calor, né? Então não quero, eu quero assim as duas iguaizinhas, tá? E eu vou ligar ao mesmo tempo. E eu vou colocar a mesma quantidade de água? Não, eu vou colocar quantidades de águas diferentes, só pra gente testar. Aqui eu tenho um medidor. Desse lado que eu tô mostrando pra vocês estão conseguindo enxergar? Essa câmera é horrível. Dá pra ver? É 500 ml. A gente está acostumado a medir os líquidos em ml, né? Em litro, mililitro e múltiplos de litro. E já notaram algumas das receitas, principalmente aqui nas nossas contas, vai aparecer sempre em grama. Isso não é um problema quando a gente está tratando com água, porque para água é quase equivalente, tipo 500 ml de água é quase 500 gramas de água, é quase a mesma coisa. Cuidado! Isso vale para água, isso não vale para outros líquidos, tá? Ou água misturada com outras coisas. Isso aqui você está mudando a densidade, está mudando o calor específico, está mudando um monte de coisa. Então, quando a água é purinha e você vai colocar ali, se você pode, por exemplo, se tiver um problema de física, nossa, vai ter, naquela lista lá deles já tem. Vocês podem usar mililitro por grama, uma boa aproximação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 500 ml em uma das panelinhas, tá vendo aqui, ó. Nessa aqui eu coloquei 500 ml, o famoso meio litro. E na outra, elas são todas iguais e a boca é igual, eu vou colocar 1 litro. Aí eu vou começar a preparar, a gente vai ligar, eu vou começar a preparar o bolo do meu filhote e eu vou explicando as coisas para vocês. A coisa mais importante desta aula é vocês aprenderem a lidar com esta grandeza. Peraí, deixa eu ligar as panelas. Peraí, vamos ligar as panelas. Bonitinhas, fechadinhas. Essa tem meio litro, essa daqui tem 1 litro de água, certo? Vou ligar. Não. Essa boquinha minha chata ligou. Tá. Vou ligar as duas, inclusive, na mesma altura. Ó, prontinho. E nós vamos deixar quieto, tá? Uma das coisas interessantes da gente começar a pensar é a água. Olhem lá no livro. Vocês estão com o livro, né? Se vocês olharem lá no livro, na página 24, eu vou pedir para vocês olharem várias vezes hoje. Se você olhar ali, ó, na última linha da tabela de calor específico da página 24, tem um número lá para água. Pode olhar. Você vai ver lá que a água é a última. Meu livro tá longe agora, se eu for pegar vai tremer a câmera. Então vocês estão com o livro aí, né? Eu só olhei para ver se a água é a última. E o valor da água é repararam que é o maior de todos que tem ali? Tem ouro, tem alumínio, tem areia, todos são menores, 0, coisinhas. A água é 1. E aí nós estamos chegando numa das coisas importantes desta aula. A água é uma das coisas que demoram. O líquido que mais, com certeza, só perde para a amônia, é o líquido que mais demora para esquentar e mais demora para esfriar. Tudo bem? Então, claro que vai dar para fazer quase a massa toda do bolo enquanto essa água aqui tá fervendo. A nossa questão é que vocês sabem, pessoal, vocês já fizeram seu miojinho, né? Qual que vai ferver antes? A que tem menos água ou a que tem mais água?
É óbvio, né? A gente tá fazendo essa experiência, mas todo mundo sabe que todo mundo já fez. Não tem nenhum aqui daqueles que não entra na cozinha, né? Meu pai é assim, mal sabe fazer chá. Se tiver algum assim, para com essa frescura e vai pra cozinha agora, pessoal, pra fazer as coisas, pra aprender física do segundo ano, que eles estudam no calor. Bem, o que eu ia falar? A coisa mais importante dessa aula é vocês aprenderem a grandeza que vocês vão usar em todas as contas a partir de agora. Que grandeza é essa mais importante? É isto aqui, pessoal. Eu vou ligar minha bocona de volta. Pessoal, isto aqui é para quê? É o que vai dar o que a gente chama de calor. Não é a chama do fogão que dá o calor? Ok. Como é que a gente vai chamar isso nas nossas equações? A gente chama de calor? Não, a gente chama a grandeza, essa que o calor que eu estou dando, a gente vai chamar de quantidade de calor. E a gente vai representar essa grandeza com... Aí vou ter que tirar o livro dali. É só um pouquinho, pessoal. Eu tinha feito num caderno para mostrar para vocês. Sabe Deus o que eu fiz com o caderno? Onde é que eu pus? Sumi com o caderno. Bom, eu não tenho tecnologia. Um Q maiúsculo, tá? É a grandeza que a gente vai usar. Então, o que é esse Q maiúsculo? Esse Q maiúsculo é a quantidade de calor e que aqui está simbolizada pelo fogão. Então, a chama do fogão está dando um Q, uma quantidade de calor. E qual é a unidade disso? A unidade disso vocês já conhecem, mas vocês costumam achar que é para outra coisa. Que unidade é essa? Esqueci de fazer o bolo do meu filho, peraí. Que unidade é essa que vocês acham que é para outra coisa? Tá. A unidade de quantidade de calor, ou que é caloria. Aqui eu até separei aqui duas coisas. Aquela mesa que você lê atrás do alimento, aqui dá um saquinho de miojo. Se você olhar atrás de todos os alimentos, eles são obrigados, né? Não sei por quanto tempo isso vai valer, porque tá tudo mudando nesse mundo, nesse país, quer dizer. Mas é obrigado a colocar ali qual é o valor energético do alimento. E do miojo, aqui tá escrito, ó, 374 cacau. O que é cacau? Quilocalorias. Quilo quer dizer 1000, então calorias vezes 1000. Então aqui tem 374 mil calorias. A caloria é uma unidade de calor muito pequenininha. Um soprinho assim, já tem mais de uma caloria, tá? Então, quanto de caloria a gente deve... É o normal para um ser humano suprir suas necessidades energéticas por dia, em torno de 1.500 cacau, certo? Então aqui tem 374. Ok, precisa cuidar durante o dia, né? Ou não. Melhor você cuidar para não ficar com um acúmulo. Já vamos chegar nesse negócio aí. Ó, eu peguei outra coisa aqui, ó. A pipoca, aquela que faz bem mal, né? Eu adoro, mas tá. Qual é o valor calórico? 100 cacau, tá? Se você olhar do ladinho, ainda tem transformado na outra unidade de energia, que é a do Sistema Internacional. Qual é a unidade de energia do Sistema Internacional? É o Joule, tá? Então ali tem do lado, tem cacau, quilocaloria, 103. E daí do lado tem quilojoule, tá? O joule é uma unidade menor que a caloria. Tem mais ou menos 4 calorias, tem aí no livro a relação para vocês transformarem caloria em joule, tá? Eu não cobro muito isso. O pessoal da sede, não sei se vai cobrar, vamos ver. Mas eu não cobro muito isso. Deixa ficar transformando caloria em joule. Mas é em torno de 4, uma caquerinha. Que o joule é menor que a caloria, ok? Bom, por que vocês pensam que é para outra coisa? Enquanto a nossa aguinha tá fervendo lá. Bom, vocês costumam pensar que é para outra coisa que eu sei. E que coisa outra é essa que vocês pensam? Vocês costumam achar que Tô descascando cenoura. Vocês costumam achar que a caloria tem a ver com gordura. Não, caloria é unidade de energia. Quanta energia eu tô gastando para descascar essa cenoura? Sei lá, tantas calorias. Tá? Não muitas, se eu corresse eu ia gastar bem mais. Beijo gasta caloria. Pouca também, infelizmente, né? Uma das coisas, ilusões que a gente tem é que
o tanto que a gente come tem a ver com o tanto que o esforço que a gente faz para gastar. Não, gente, olha, você come um pouquinho, você está ingerindo muita caloria e quando você vai fazer exercício para queimar, nossa, você queima pouquinhas por vez, tá? Então essa é a parte ruim da coisa. Mas tá, se caloria é unidade de energia, por que ela tá escrita na comida, gente? Aí vem uma das coisas mais importantes do segundo ano todo, principalmente se algum de vocês for fazer medicina, alguma coisa da área da saúde, tá? Por que o alimento, por exemplo, nessa cenoura tem tantas calorias? Poucas, né? Devia comer isso em vez daquilo, mais que eu pudesse. Mas bom, por que a caloria tem a ver, então, com o alimento, se ela é uma medida da energia? Ah, isso quer dizer, por exemplo, que a próxima vez que vocês forem, espero que vocês não vão agora, tá? Porque o do coronavírus é um dos lugares que mais tá contaminando, tá? Mas a próxima vez que vocês estiverem num pronto-socorro, numa emergência, olha lá, sempre tem um quadro falando de problemas cardíacos lá, e ali diz quanto de energia precisa dar para dar um choque para uma pessoa que tem uma parada cardíaca. Olha lá, unidade joule, tá? Joule ou caloria, nunca vai estar em caloria, tá sempre em joule. Porque a unidade do... Opa! Olha isso aqui. Isso aqui é onde eu queria chegar, meu povo. Olha só. As panelinhas estão fervendo. E essa daqui, claro, que começou primeiro. Só que, olha, essa daqui que eu pus pouquinho... peraí, deixa eu ver. Essa daqui que eu pus pouquinho, ela não tá acontecendo nada com a tampa dela, né? Ela tá fervendo, pode olhar aqui. Ela tá fervendo, tá fazendo... Mas a tampa tá sussa, porque tem pouquinha. Agora, olha a tampa dessa daqui, ó. Vocês estão vendo? Pessoal, isto daqui foi a inspiração para os físicos fazerem a coisa que causou a primeira revolução industrial. Quer dizer que o calor que está sendo gerado, que está esquentando essa água, está fazendo uma coisa, empurre a tampa, está transformando o calor em movimento. Está transformando, olha lá, para energia térmica, está transformando calor em energia mecânica, está fazendo a tampa se mexer. Isso aqui a princípio não serve para nada, mas se tiver um físico e um engenheiro bem esperto vendo isso, eles têm a ideia que muda o mundo. Foi o que aconteceu. Vamos estudar mais para frente, só guardem essa ideia. Agora, o que a gente queria aqui era só que as aguinhas fervessem. Pronto, tirei as tampas, ó, vocês viram o vapor que saiu? Esse vapor que estava empurrando a tampa. A hora que eu tirei, ele escapou livremente, está indo para o ambiente. O que é o vapor? O que é esse vapor que está saindo aqui? Por que as tampas estão enxergando aí, cheias de gotinha? Esse vapor é água que foi para o estado gasoso. Vocês têm notado que aqui, ó, hoje choveu, né? Ainda bem que hoje choveu. Porque se você pegar um tantinho de ar, vou pegar o tantinho de ar que está dentro aqui desse medidor, tapei por um plástico daquele filme, tem um ar que ficou preso aqui dentro. Se você olhar nesse ar, não tem só aqueles gases, oxigênio, nitrogênio, etc. Tá cheio de água, mas a água na forma de vapor, no estado gasoso. Quando tava aquele seco, quem tem problema respiratório, tava sentindo o nariz todo esquisito, nariz seco, parece que era ruim, dava agonia de respirar. Quem tem? Eu tenho bronquite. Quem tem rinite, coisa, com certeza tava sentindo hoje, deu uma aliviada. Por quê? Porque hoje voltou a ter mais umidade no ar. Só que aqui eu tô numa situação especial. Eu tô colocando bem mais do que tá acostumado a ter de vapor, a vapor d'água aqui, ó. Eu tô fervendo 2 panelas com água, então tá fazendo aqui, ó, na coifa, na parede de azulejo, tá fazendo essas gotinhas. Por quê? Olha o caso aqui da tampa. O vapor vem, o vapor a gente não sente nem nada, né? Mas a hora que eu coloco a tampa tá fria. Então ele esquentou, foi pro estado gasoso. Encosta na tampa fria, pum, volta, vira água. Por isso que forma as gotinhas. Que é a mesma coisa quando você pega e você faz o bafinho no espelho, seja lá onde for, que fica aquela coisinha embaçada. É a mesma coisa quando você solta o ar. Esse ar tá umidificado, tá cheio de vapor. Encosta na coisa fria, faz aquelas gotículas.
que é a mesma coisa quando você toma um banho quente, faz na parede do chuveiro, etc, etc. Pegaram a ideia, né? Nós vamos voltar a isso. Mas, bom, que a gente vai... Já tem a água fervendo, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente vai ter uma aula inteira sobre isso, mas eu não preciso nem de termômetro, eu sei dizer a temperatura que a água tá quando ela tá fervendo. Porque é uma lei da física. Se a gente tivesse em Matinhos, em Caiobá, em Guaratuba, ou seja, se a gente estivesse ao nível do mar, lá a água ferve a exatos 100 graus Celsius. Mas eu sei que essa água aqui não tá a 100 graus Celsius. Eu sei que essa água aqui tá fervendo, então eu sei a temperatura dela exata. Ela tá a 98,6 graus Celsius. As duas. Ai, prof, olha, isso aqui é bem importante, pessoal. Prof, mas você tá mandando calor, quantidade de calor, você tá enchendo essa água de caloria, como é que esse trem vai estar 98, não vai subir a temperatura? Não vai. A gente vai ter uma aula dedicada só a isso, mudanças de estado físico, pressão e temperatura. Não é hoje, mas por hoje só saibam o seguinte. A água ferve, a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius. Por que aqui eu sei que está 98,6? Porque eu já fiz a experiência e porque tem nos livros também, pessoal. Aqui a gente está mais ou menos a 900 metros acima do nível do mar. Então aqui muda a pressão. Então aqui a água ferve um pouquinho antes. Pergunta de Enem, aonde demora mais a ferver a água? Em Curitiba ou em Caiobá? Caiobá. Aonde demora mais para ferver a água? No Monte Everest ou em Curitiba? Onde demora mais? Em Curitiba. Lá no Monte Everest ferve rapidinho. Tá? Baixa muito a temperatura que a água ferve. E se eu chegasse com um tantinho assim de água no espaço, imediatamente ia ferver, porque lá não tem pressão. Bom, mas isso é só um aperitivo, tá? Depois eu explico melhor. O objetivo da gente hoje é uma coisa bem mais simples. Que coisa mais simples é essa? O objetivo da gente hoje eu peguei... Vocês procurem aí na casa de vocês uma coisa parecida. Primeiro eu peguei uma tábua para vocês não se queimarem, tá? Sigam, quando eu falar para fazer experiência, pessoal, isso é sério, tá? Sigam do jeitinho que a prof tá falando, para ninguém se queimar, para ninguém estragar nada da cozinha de vocês, tá? Porque é muito fácil estragar as coisas com fogo, tá? Então assim, eu peguei uma tábua e eu peguei vários materiais. Eu peguei faca, a lâmina de inox, um cabo de plástico, um cabo de madeira, também de inox. Eu peguei isso aqui que é de bambu. Eu peguei isso aqui que é de madeira, uma colher. Isso aqui que é de alumínio também. Isso aqui que é de silicone, um cabo de plástico. Uma colher de inox e um garfão de madeira. Peguei materiais diferentes, né? Qual que é a ideia? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou pegar esse garfão de madeira e eu vou deixar nesse que eu pus bastante. E ele não tá muito bom, eu vou pôr uma coisa menor. Eu vou pôr... Peraí que eu vou pegar uma colher menor. Ó, peraí. Pensei que ele ia ficar bem paradinho ali, mas não. Vou pegar uma colher dessa aqui. Vou deixar ela quieta e esquecida. Nem lembro se tá aí, moça. Deixei ela ali. E vou deixar esse aqui também, de metal. Vou deixar os dois quietos aí, esquecido, ok? Deixa essa aqui por baixo. Vou deixar lá. É a nossa segunda experiência. A primeira eu vou fazer nessa que tem pouquinha água aqui, ó. Eu vou colocar essa daqui, vocês estão vendo? De metal. Vou colocar uma de madeira. Vou colocar esse aqui de silicone. Não tem graça se você... Ó, esse de silicone você não pode deixar muito tempo lá não, senão ele vai derreter, vai ser ruim. Então tome cuidado, tá? Deixei ali um pouquinho e aí vou deixar só um tequinho. Só um tequinho. E você vai fazer isso também, tá? Essa é a primeira para você notar o seguinte. A quantidade de calor que tá entrando, ela é a mesma, né? A gente colocou na água, que tá quase a 100 graus. Eu fingir que ela tá a 100, tá quase a 100, né? Bom, agora eu vou tirar os três. Tá, vocês em casa... Tô perdendo tudo que eu tinha deixado separadinho, tá?
Vocês em casa, é bom pegar uma coisa assim, um paninho, alguma coisa, para vocês não se queimarem. Pega, depois que você deixou um tempinho, as 3 coisas e põe na tábua de volta. Coloquei os 3 na tábua. Aham. Essa seria uma primeira experiência. Coloquei ali. Agora, quando você vai fazer a experiência com a tua mão, cuidado, tá? Tem que deixar, em primeiro lugar, você vai pegar por pouco tempo para não se queimar. Encosta rapidinho nas 3, assim, só que você tem que deixar um tempinho pro calor passar. Essa aqui é suportável, eu consigo até pegar com a mão, ó. Essa aqui. Pelou. Esse aqui. Ele tá quente, ele tá mais quente que a de madeira e ele tá menos... eu suporto, mas se eu ficar segurando muito assim, começa a queimar. Não é o que acontece com a de madeira. De madeira tá quase fria. O que tá acontecendo? Ai. Eu vou esperar um pouquinho. Deixa o tempo passar. Aí você vai lá. O que tá acontecendo aqui? Eu dei quantidade de calor aqui, eu dei calorias, né? Todas esquentaram, só que elas não esquentaram por igual. Vocês podem notar que eu deixei pouquinho tempo. A de madeira não esquentou quase nada. A de metal pelou. E essa daqui, mais ou menos. Elas esquentaram diferente, recebendo a mesma quantidade de calor pelo mesmo tempo. Tá? E se vocês repararem agora, tá acontecendo uma coisa esquisita. Por isso você tem que fazer pra você ir notando. É uma coisa sensorial. Ó, ela não tava queimando a minha mão? Agora não tá mais. Ela já esfriou essa danadinha. Ela tá meio morna, mas não tá nada que tá me queimando. A de madeira continua mais ou menos igual. E essa daqui ainda tá morna. Ela não é que nem a de metal. Ela tá quase a mesma temperatura. Aquele quentinho que se eu apertar muito queima. Opa, como ela guardou o calor. A de madeira não guardou. Peraí, vamos ver. Segunda experiência. Agora a gente já deixou bastante tempo aquelas ali, né? De metal, ó, não deixou bastante tempo. Não tenta pegar de metal direto, senão você vai se queimar. Pega lá e põe na tábua. Peguei as duas. Ó, ups. Agora eu vou lá com cuidado. Ah, de madeira esquentou agora. Por que ela esquentou? Olha, tá até queimando minha mão aqui. Porque ela ficou mais tempo. Então ela é uma coisa que demora para esquentar. Ela tá pelando, ela tá mais quente que aquele azulzinho que eu tinha pego. Só que ela tem uma coisa aqui. O cabo tá frio. Por isso que a gente cozinha. A mãe de vocês, quem cozinha na casa de vocês é sábio. Ela usa colher de madeira, porque ela tá pelando lá na ponta, mas ela não chega aqui no cabo. Essa daqui, ó, eu até tava conversando com vocês pra ela ir esfriando. Tá pelando o aqui, tá pelando o cabo, tá pelando tudo igual. Então nunca é legal você usar uma coisa de metal pra mexer as coisas. Porque agora a gente vai chegar no que nos interessa, na física da coisa. O que nos interessa é que o calor é conduzido de forma diferente em materiais diferentes. Aquela tabela lá da página 24, ali não tem madeira, né? Pessoal, teve físico que fez isso para tudo que é material que existe. É só você pôr no Google. Eu pus antes dessa aula. Vocês sabem qual é o valor do calor específico? O que é calor específico? A gente vai simbolizar ele por um Czinho minúsculo. O calor específico, ele é uma grandeza que diz, o quanto que esse material aqui precisa ganhar de quê? De quantidade de calor para a temperatura dele subir. Quanto? Já falo para vocês, mas por enquanto, ó, o calor específico desse carinha aqui é bem menor que o da madeira. Se eu olhei lá no Google, o calor específico da madeira é 0,42. O desse carinha aqui tá na tabela de vocês. Vamos lá olhar? Aqui, tá. Na tabela de vocês, olha lá. O calor específico do ouro ali diz que é 0,032. Acharam isso? Eu vou pôr pra cá de volta, quando eu consigo ver a tabela de vocês melhor. Bom, é 0,032. Acharam ali? Tá. Do cobre, 0,093. Do ferro, 0,110. Da areia, 0,2. Do alumínio, que era material disso aqui,
0,217. Então, se você reparar, um metal, ele é uma coisa que esquenta muito rápido. Esquenta como? Chegou o calor aqui, ó. Colocar isso aqui lá no fogo. Não façam isso, tá? Isso aqui é a prof que faz. Essa aqui eu não quero que vocês façam em casa, ok? Tá bom? Então vamos lá. Vou ligar aqui de novo a boquinha. Se ela colaborar, é lógico que meu fogão tá terrível. Vou fazer na outra. Vem cá, mocinho. Aqui, você. Vou ligar nessa aqui. Tá. Se você pegar e você colocar o metal no fogo, eu coloquei só a pontinha lá, ó. Coloquei a pontinha dele. O que que vai acontecer? Ele tem calor específico baixo, quer dizer, ele deixa o calor passar. Então, o que que acontece? Eu coloquei a pontinha lá, mas esse calor vem pra cá, ó, rapidinho. Então, já esquentou o cabo. Ele conduz, ele é um material condutor térmico. O calor chega, ele passa, tá quente. Sacaram o espírito da coisa? A madeira, vocês viram que na primeira experiência ela nem chegou a esquentar? A madeira é um material isolante térmico. Quer dizer o quê? Que ela precisa de muito tempo, ela não deixa o calor passar fácil. Ela dificulta a passagem do calor. Então ela demora para esquentar. Agora vem uma das coisas mais importantes e que regula, por exemplo, o clima do planeta, tema da próxima aula, que foi o tema da aula de... Foi ontem? Anteontem de vocês, né? Eu tava falando lá de convecção, condução. Essa condução, esse jeito do calor se espalhar por um material, dele passar. Ainda tá quente lá, meu Deus. Boba. Mas assim, condução é um jeito do calor se transmitir. Foi o tema da aula passada da SED. E é um jeito dele se transmitir em sólidos. O que que acontece? Eu coloquei isso aqui lá no fogo, a temperatura começou a aumentar, lembra? Começou a vibrar, as moléculas ficaram louquinhas, que ainda estão quentes, porque as moléculas estão com um movimento vibratório imenso, estão com a temperatura alta. Aqui já esfriou. Mas bom, assim, olha só. Esse calor que tá ali, ele vai andando, o metal é condutor, ele deixa passar. Então, elas se agitaram, passa para outra, passa para outra. Sabe que nem aqueles negocinho de dominó que tem que um derruba o outro, outro derruba um, derruba o outro, derruba um. Ou seja, as moléculas vão transmitindo aquela vibração, a sua temperatura e vai esquentando até chegar à ponta, certo? Que é o que não acontece com a madeira. Ó, deixei ela na água agora, de propósito, esse tempo todo que a gente tava falando. Aqui tá quente, aqui não, aqui não, aqui não. Ela é um material isolante, não deixa ir passando, não transmite, quer dizer, esquentei aqui, é que nem fominha de futebol, sabe aquele cara que pega a bola e não quer dar pra ninguém? Essa molécula aqui, ela ficou vibrando, mas ela não passa pra vizinha. Daí a vizinha, depois de 3 horas, ela passa um pouco pra vizinha, porque a vizinha viu a outra balançando lá, aí a vizinha pega, é meu, eu não passa pro outro, segura, por isso que não esquenta o cabo. Então essa é a diferença básica entre o condutor e o isolante térmico. O condutor deixa passar e o isolante segura. E aí vem a coisa legal, quer dizer, se eu deixar esta colher 6 horas aqui dentro da água, ela vai ficar bem quentona. Claro que eu vou ter que pôr mais água, etc. Mas bom, ela vai ficar bem quentona, tipo, ela vai levar 6 horas esquentando. Quanto tempo ela vai levar depois que eu tirar esfriando? 6 horas. Aí se eu deixasse 8 horas essa colher aqui esquentando, ela vai ficar bem quentona e ia pelar até o cabo dela. Se você deixar mais tempo, o que vai acontecer? Acaba conduzindo, né? E quanto tempo ela vai levar esfriando? 8 horas. Aí se ele deixasse 12 horas, 12 horas. Vocês conhecem alguma coisa assim? Conhecem sim. Conhecem a água do mar. Olha que legal. Lembra que eu falei, olha lá na tabela de volta, a água não é a coisa que é mais isolante térmico? Ela é a campeã da tabela. Ela é a coisa que mais demora para esquentar e mais demora para esfriar. Então, uma coisa importante para mim, o material isolante térmico, ele é que nem um banco. O tempo que você leva para esquentar, demora para esfriar. A água do mar leva o dia inteiro pegando sol. Dia inteiro pegando sol. 8, 9. Quanto tempo ela tomou de sol? Depende do lugar, Deus não me sabe. Quanto tempo ela tomou de sol? Vamos dizer que ela tomou 6 horas de sol. 8 horas de sol.
9 horas de sol, 10 horas de sol. O dia inteiro ela vai esquentando, demora para esquentar, ela vai que nem essa colher de madeira, não demorou? Ela vai, aquele oceano não é imenso, não é uma massa imensa de água, então aquilo demora para esquentar. Leva o dia inteiro para esquentar o oceano um pouquinho. Qual é a hora que o oceano é mais quentinho, pessoal? Vocês já foram para a praia, vocês sabem. É no entardecer, porque ela levou o dia todo esquentando. A hora que ela está mais quente é a hora que o sol se põe. Então ela ficou esquentando o dia inteiro até aquela hora. E aí o que acontece? Aí durante a noite inteirinha ela não tá mais recebendo calor, ela vai começar o quê? Ela tá mais quente que o que tá fora, ela vai começar a perder esse calor pro ambiente. Então ela vai começar a soltar esse calor pro ambiente, ela vai esfriar. Ela levou o dia inteiro esquentando, ela vai levar a noite inteira esfriando. E é por isso que aqui agora a gente tá de noite, a gente tá de costas pro sol. Não tem calor nenhum chegando pra gente aqui agora, gente. Por que a gente não tá com uma temperatura que nem a noite de Mercúrio, que é muitos e muitos graus negativos, porque o sol não tá batendo? Porque todos os nossos oceanos, os nossos rios, as nossas florestas, que as plantas têm muita água dentro, tudo isso guardou calor o dia inteiro e está liberando agora de noite. Então, esfria de noite em relação ao dia? Esfria um pouquinho, mas leva a noite toda essas coisas liberando calor, então a gente não fica com temperaturas negativas aqui na Terra. Que interessante, hein? Quer dizer que a gente tem água, muita água no nosso planeta, e essa água é um banco de calor para as temperaturas ficarem equilibradas de noite. Legal, né? A gente vai falar muito mais disso, tá? Bem, entenderam o negócio de condutor isolante? Vai lá na tabela de novo de calor específico, que é aquela grandeza que diz, agora vamos entender o que é calor específico. Calor específico, então, como eu falei para vocês, tem físico que tabelou calor específico das coisas mais loucas. Tem tudo, tem tabelado. Calor específico do cabelo. Você põe no Google, você vai achar lá. Algum físico mediu qual é o calor específico do cabelo. Calor específico da pele da galinha. Vai ter lá, tá? Se você olhar ali numa receita de... Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu tenho aqui. Deve ter que mostrar pra vocês. Tem ou não tem? Não tenho, meu filho comeu. Queria mostrar pra vocês. O tempo de cozimento, se tivesse aqueles nuggets, tem lá o tempo de cozimento. O que é isso? Algum físico fez lá a experiência, calculou o calor específico, quanto tempo eu preciso, quanta quantidade de calor, quantas calorias eu tenho que dar para aquele negócio chegar na temperatura que está cozido. É isso que eu vou ensinar aqui nessa aula para vocês hoje. Aí no livro vocês têm metais, areia, gelo, álcool e água, certo? Então, definição de calor específico, vocês vão ler no livro, que eu falando assim é muito pouco, mas calor específico é, se eu pegar 1 grama de madeira, quantas calorias eu tenho que dar para essa 1 grama de madeira esquentar 1 grau Celsius? Eu olhei lá no Google, 0,42. Então, se eu der essa energia térmica, 0,42 calorias para madeira, ela aumenta 1 grau Celsius. Isso é o calor específico. Esse carinha aqui, alumínio, não cansei de corte, olha lá. 0,2 e caqueirada. Quer dizer que 1 grama desse negocinho precisa ganhar 0,2 calorias para esquentar 1 grau Celsius. Se isso aqui tiver, sei lá, 100 gramas, vai ser 100 vezes isso para esquentar 1 grau Celsius. Se eu quiser esquentar 50 graus, 50 vezes isso. Entendeu o espírito da coisa? Então a massa é importante. Calor específico é sempre para 1 grama e é sempre para esquentar só 1 grau Celsius. Então, se vocês quiserem esquentar mais, você vai ter que multiplicar. E se você quiser mais que 1 grama, você vai ter que multiplicar quem? O que é esse negócio de grama? É a massa, né? Então, uma das coisas que a gente sabe que está envolvido nesse negócio de eu esquentar, se eu perguntar, daí vem aqui a equação fundamental da calorimetria. Quanto calor, quantas calorias eu precisei dar para essa água esquentar a 100 graus Celsius? Ela estava na temperatura ambiente, sei lá, 20 e poucos graus. E eu esquentei ela, dei calor, dei caloria para ela esquentar até 100 graus Celsius. 98, vamos contar que é 100 para facilitar a conta. Tá, então se eu esquentei de 20 a 100,
Qual foi a diferença de temperatura? De 20 graus Celsius até 100 tem quanto? Tem 80, né? Ah, isso é o tal do ΔT, quer dizer, a diferença de temperatura. Tava a 20, foi a 100. 100 menos 20 é 80. Isso que é o tal do ΔT, diferença de temperatura. Temperatura mais alta, menos a temperatura mais baixa. Não, a gente vai usar sempre assim, ó. Temperatura final, lá no final do processo que você fez, menos a temperatura inicial. Assim como vocês usavam ano passado o ΔT nas contas lá do movimento, pessoal. ΔT não era o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então o delta é sempre isso, uma coisa no fim menos uma coisa no começo. Então tá, então eu dei calor e essa água esquentou quanto? Qual foi o ΔT? De 20 a 100 esquentou 80 graus Celsius. Qual era a massa de água que eu tinha aqui? Ah, eu tinha posto quanto? 500 ml, eu tinha posto 500 gramas. Massa 500 gramas. Qual é o calor específico da água? 1, né? Então 500 vezes o calor específico, que é 1, vezes a diferença de temperatura, que era 80. Então 500 vezes 1 é 500. 500 vezes 80 vai me dar 40.000. Eu dei 40.000 calorias, que foi o que é necessário para essa água, para meio litro de água ferver. Nossa, nós acabamos de fazer a conta da equação fundamental da calorimetria de cabeça. Qual que é a fórmula? Que quantidade de calor é igual a quê? Quanto para eu calcular? O que eu usei? Eu usei a massa, o calor específico e a diferença de temperatura, que é igual a MC, ΔT. Tá aí, é a equação desse capítulo 2 que tá aí. É isso. Então, vocês aprenderam que o M é a massa, que importa, pessoal. Claro que faz diferença se eu vou... Quanto que eu usei aqui para metade? Esse que eu pus meio litro deu 40.000. O que eu pus 1 litro, ou seja, 1 quilograma, 1.000 gramas. Quantas calorias precisou? O dobro, que é 80.000 calorias, certo? Depois eu faço numa outra aula no quadro, né? Deve ficar esquisito só me vendo falar. Mas, bom, é isso. Vamos fazer uma outra experiência aqui de calor específico, uma coisinha. Essa aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Eu peguei aqui uma panelinha que eu tenho, uma chapinha que eu tenho, que é de ferro. Vocês têm ali, olha lá na tabela, qual que é o valor do calor específico do ferro. Vamos lá olhar, ó. Ferro, 0,1, 0,110, 0,1. Então o ferro, ele é um carinha que esquenta muito fácil. Você mal olhou para ele, já esquentou. E o alumínio é mais dificinho. O alumínio precisa de 0,2 calorias para subir 1 grau Celsius. Então esse carinha aqui demora um pouquinho mais para esquentar, certo? Então deixa eu pôr isso aqui mais perto, que essa aqui é muito fácil de cair. Eu vou pegar uma coisa agora para que vocês enxerguem, porque vocês não enxergam as coisas só que eu tô sentindo, né? Vamos pegar, sabe o que? Vamos pegar um pouquinho de manteiga, daí vocês enxergam. Eu vou ligar essa panelinha. Aí, isso funciona agora bonitinha. Tá, funcionou. E eu vou ligar a chapinha. E eu vou deixar elas um tempinho para elas irem esquentando. Aí eu vou pegar e eu vou cortar pedacinhos iguais de manteiga gelada. Vou colocar os 2 pedacinhos, um em cada um. Ela já começa a fazer tss, né? As duas estão derretendo. Vocês conseguem ver? A do ferro já tá quase toda derretida. Ó. Tem pouquinho ali. Enquanto que essa daqui, ela tá queimando nos cantos, mas ela ainda não derreteu. E já era, ó.
Então, assim, eu dei o mesmo calor, só que o ferro conduz mais, derreteu a manteiga primeiro. E essa daqui, que precisa de mais calorias para esquentar, não derreteu a manteiga. Vocês podem fazer essa experiência com várias coisas aí. Opa, esqueci de desligar. Ia queimar toda aquela manteiga. Pegar o espírito da coisa, pessoal? Então, muita informação, né? Vou só explicar uma última coisinha e a gente termina essa aula. Então, equação fundamental da calorimetria. Se eu quiser calcular a quantidade de energia que alguma coisa precisa para esquentar, eu preciso pegar a massa, o calor específico, que o calor específico fala como é que o material se comporta com relação ao calor. Ele deixa o calor passar fácil ou ele segura? Tá. E que mais? Massa, calor específico e o quanto esquentou. Se eu quiser esquentar pouquinho, o calor vai ser pouco, o que vai ser necessário vai ser pouco. Se eu quiser esquentar muito, 100 graus Celsius, eu vou ter que dar bastante calor. Então, ela é uma fórmula fácil de deduzir mentalmente, certo? Mas a grande pergunta que eu coloquei aqui para vocês, lembra aquele negócio? Vamos voltar aqui pro miojão. Por que que o miojão tem ali, ó, escrito que dentro dele tem 374 mil calorias, ou 374 quilocalorias? Tá quente isso aqui? Porque eu acabei de falar pra vocês que a quantidade de calor, tipo a chama que tá dando as calorias, né? Que tá dando a energia térmica. Esse miojo não tá quente. Que história é essa? Pessoal, olha só. Como é que eu dei o calor para essa panela? Vamos pensar assim, com que tipo de energia? Joule, caloria, unidade de energia. Eu podia passar energia para essa panela com energia sonora? Ah! Que doida, né? Não, eu não queria mexer com a energia sonora dela. Eu queria que ela esquentasse. Eu dei energia térmica. Eu também não quero, não me servia de nada. Um miojo pelando lá para eu comprar, ter que manter ele quente. Não, não é isso que eu quero. O que quer dizer que dentro desse miojo tem esse valor energético de 300 e poucas quilocalorias? Isso quer dizer que está armazenado aqui dentro na forma de energia química, exatamente como dentro de um pão. Dentro de um pão tem energia ali. Dentro dos carboidratos, principalmente, está cheio de energia, armazenada na forma de energia química. Isso quer dizer que dentro desse miojo, se eu comer este miojo, eu vou dar esse alimento, depois que passar pelo processo químico, ele vai fornecer para o meu corpo 300 mil calorias de energia para eu fazer o que eu quiser. Uma parte eu vou transformar em calor, uma parte eu vou transformar em voz, uma parte eu vou transformar em movimento. E quanto que o ser humano costuma gastar por dia para se movimentar, para fazer as coisas direito? 1.500 quilocalorias, certo? Ai, mas o que acontece, pessoal? Essa é uma coisa interessante, olha só que maluquice. Quando a gente foi feito, quando o ser humano evoluiu para Homo sapiens, lá atrás tinha supermercado? Como é que a gente foi feito? Quando a gente estava se desenvolvendo e foi lá atrás, a nossa realidade era diferente. Assistiram aquele programa Largados e Pelados? Era meio Largados e Pelados, ou seja, a gente passava períodos de fome. O que a gente ia comer quando a gente era lá na Idade das Cavernas, né? Então, de novo, uma coisa tática, eu sempre falo isso. Lá atrás, o nosso corpo ele se desenvolveu, o nosso cérebro se desenvolveu com essa necessidade. Eu preciso caçar, eu preciso coletar, eu preciso gastar muita energia para conseguir alimento. Esse alimento que eu vou comer, ele vai me dar energia e eu vou gastar rápido, porque eu me movimento muito, eu vou demorar outro tempão para conseguir mais alimento. Então o nosso corpo ele fez o quê? Para a gente não morrer, ele foi evoluindo da seguinte forma: olha, eu vou guardar uma reserva, porque se eu vou levar uma semana para conseguir caçar um outro cervo, ou um porco do mato, então essa uma semana eu não posso morrer de fome, então eu preciso ter uma reserva. Então pensa, se dentro dos alimentos tem energia guardada na forma de energia química, aí a gente come, aí acontece um processo de quebra dessas moléculas e a gente transforma, a gente consegue pegar essa energia e a gente gasta essa energia porque a gente quiser.
Mas se eu comer mais que as 1.500, não, eu não, já vou falar isso. Se vocês comem mais que as 1.500, o que o teu corpo faz de noite? De noite que ele faz isso. Como se tivesse um contadorzinho lá nas tuas células. Sobrou esse tanto aqui. Esse tanto aqui, o teu corpo foi feito para guardar. E como é que ele guarda? Ele transforma de novo em energia química guardada num lugar. Gordura. Então tá, daí é que vem a relação, né? O que caloria tem a ver com gordura? É que ela é armazenada, ela é guardada para depois no nosso corpo na forma de gordura. E eu vou levar mais um mês para conseguir uma comida gostosa. Se eu quiser comer doce, doce só se eu subir lá, vai enfrentar as abelhas e pegar mel na árvore. Era assim. Doce era uma coisa que quase não tinha, certo? O que comiam mais era muita verdura, muita fruta, carne, que depois que descobriram como fazer fogo, que começaram a comer mais carne. Mas doce era uma coisa rara. Então, a gente gastava muito, comia pouco e armazenava para o inverno, que nem no inverno a gente precisa mais, né? Supermercado. Aí eu vou lá no supermercado, compro chocolate, compro macarrão, vou no restaurante, como rabada, com polenta. Gente, nosso corpo não foi feito para isso. Então acontece o quê? Tá cheio de gente gorda hoje. Então qual é a solução? Se você não quer que armazene na forma de gordura, a equação é simples. Você vai ter que fazer exercício e você vai ter que controlar essa ingestão de caloria. Alessandra, por que você tá desse tamanho então? Depois eu conto, pessoal, mas eu não tô seguindo, eu sei, mas eu não tô seguindo, tá? Agora eu sigo, vamos ver, quem sabe não vai ser na quarentena, com certeza. Então agora eu vou acabar o meu bolo de cenoura. Até a próxima, pessoal!